Sejam muito bem-vindos a mais um Tea Talk. E hoje a gente vai falar sobre um chá muito especial. Talvez o chá mais especial do Japão, que é o Gyokuro. Gyokuro. Isso, eu sou a Carol, ela é a Carla, nós somos sommeliers de chá e tea connoisseurs da Chá Pra Quê. E a nossa missão é fazer o brasileiro beber mais chá e formar os novos especialistas e empreendedores do chá no Brasil. Boa. Então vamos falar do Gyokuro. Sim, a gente já falou, assim, a gente menciona ele muito em vários TikToks, a gente fala dele, mas a gente nunca falou só dele, a gente comenta, um chá premium, um chá super especial, um chá verde maravilhoso, mas a gente nunca entrou a fundo nele e é isso que a gente vai fazer hoje. Né? Ele é um topo de linha japonês, como a gente falou, e na verdade Gyokuro quer dizer... É o Jade-do. Jade-do. Que traduzindo seriam gotas de orvalho. É como se fossem Orvalho gotas de orvalho. de jade. Jade Isso. é uma pedra preciosa. E o do é o orvalho. Orvalho. Não necessariamente as gotas, Isso, tanto que tem também, por exemplo, jewel, dew, que quer dizer joia de orvalho. Exato. E refere-se principalmente a jade, porque a jade é uma joia bem, uma pedra preciosa bem verde, com verde intenso. E o Gyokuro, ele também tem uma cor verde escura intensa. Vocês vão ver ele aqui, parecem pequenas agulhas verde bem intenso. E isso brilhante, né? Totalmente ligado à maneira que ele é produzido. Sim, que é interessantíssimo, né? Ele tem o Gyokuro, a Carol vai explicar o processo todo, mas pra gente entender o Gyokuro, ele é a colheita de primavera. Isso significa que a planta ela descansou no inverno. Tem plantas, dependendo do país isso não acontece, no Sri Lanka a gente já falou que isso já não acontece, mas indo pro Japão e pra China, a gente tem esse momento que a planta precisa, ela foi colhida, a gente tem que imaginar, ela foi colhida, né, várias vezes durante o ano. Então ela já está cansada, ela já deu muita coisa, né? Ela traz tudo do solo, ela oferece, né? Ela bota para as folhas, a gente tira e a gente consome isso. Então ela já está cansada. Então no inverno ela descansa. Quando ela vem na primavera, ela vem com uma força muito grande, porque é todo aquele período que ela teve acumulando de todos aqueles nutrientes, todos os benefícios do solo, do terroir, a gente já falou disso também. Então ela vem com uma intensidade, por conta disso, praticamente todos os chás da primeira colheita de primavera, eles são mais caros. São mais valorizados. São mais valorizados no mercado. Então o Gyokuro, ele além de ter esse valor de ser da primeira colheita de primavera, ele também tem a forma como ele é feito que encarece ele. E tem mais uma coisa importante que é legal falar do Gyokuro. O Gyokuro, ele é colhido só uma vez ao ano. Também. Então ele é só uma primeira colheita e fim. Depois a planta descansa o ano inteiro. Que é mais do que, por exemplo, quando você tem o sencha. Porque o sencha é um chá japonês de primeira e segunda colheita também, mas ele vai ter a primeira, segunda colheita. A terceira colheita, que é a colheita de outono, já é um bancha. Que a gente também fala do bancha aqui. Aí já é a terceira colheita. A planta descansa e aí depois ela, no caso do Gyokuro, não, aquela área que é pro Gyokuro, ela vai ter colheita de primavera e depois acabou, só no outro ano. Só agora em 2020. Por isso também, são fatores que fazem com que o chá tenha um valor maior, mas que também, não só valor de bolso, dinheiro, mas é importante. Na xícara também. Então ele vai ter outras notas, outros aromas, ele vai ter algumas coisas mais ricas em termos de mais quantidade mesmo, que você vai perceber de sabor, que você não percebe nos outros. Então a gente não poderia nunca, por exemplo, comparar um bancha com um Gyokuro, como a Carol falou, colheita de outono. Agora, qual o benefício aqui, fazendo um pequeno parênteses do bancha, né? Qual é a vantagem? A gente está falando de um chá verde menos herbal, mais delicado, mais suave. Ele vem na colheita de outono quando ele já está dando aquele último fôlego já dele. Já teve 2 colheitas antes dele. Então, são chás que, às vezes, para uma pessoa que ainda tem um paladar que não tolera tanto o herbal, o umami, que a gente vai falar sobre isso no Gyokuro, que é um pouquinho diferente. É um herbal, mas a gente vai explicar ele melhor. É um sabor diferente. É um quinto sabor. E o bancha já não tem tanto. Então, para quem está começando no mundo do chá, você ir para um bancha é uma boa pedida. As pessoas que já gostam bem, já sabem que gostam dos verdes, de repente pode ser ou não o seu caso,
você já é um aficionado pelos verdes, ir para um Gyokuro e conhecer um Gyokuro é uma excelente pedida. Porque ele é top de linha. E a Carla tá falando de começar pelo Bancha, para quem não tá acostumado. Sim. E se você não tá realmente acostumado e você quer começar no chá verde, começa com o Hodicha. Que não é nem o Bancha, é verdade. Que é o Bancha torrado. Que aquele torrado, ele dá uma suavizada no sabor mais herbal do chá verde, então você vai se acostumando com o chá verde. Você começa ali com Bancha torrado, depois você vai passando por um Bancha, aí você vai se acostumando com ele. Agora, tem essa dá pra fazer essa escala que você, porque realmente o Gyokuro ele vai ter, como a gente falou, a grande diferença é que ele vai ter um espectro de sabores e notas muito maior do que um Bancha, que vai ser, digamos assim, mais limitado. Eu tô fazendo aqui a imagem para entender, né? Ele não é tão amplo. Um Bancha não seria tão amplo quanto um Gyokuro. Mas é o que a gente falou. Eu, por exemplo, adoro Bancha. Bancha pra mim é tomar gelado é maravilhoso. Cara, o dia inteiro. Você toma ele tranquilo e é excelente também pra você fazer blend. Mas vamos voltar para o nosso... E o Bancha torrado, inclusive, você encontra muito fácil aqui no Brasil. Super, a Yamamoto Yama produz um Bancha torrado e vende em lojas como Mundo Verde. Então é bem fácil, bem tranquilo aí de começar. E o Bancha torrado você não precisa... Você pode errar um pouco a infusão. Lógico, gente, nunca água fervendo, 10 minutos para chá verde, tá? Chá verde é papo de 2 minutos só. Tem chás verdes que você vai fazer mais de 2 minutos e tudo, mas o chá verde, em geral, que a gente encontra aqui no Brasil, 2 minutos é o topo. Muito e a água sempre a 60, 70 graus. Bem delicada. A gente vai falar nesse caso do Gyokuro um pouquinho diferente. E lembrando, Carol, que o importante para que você que está vendo a gente, que as lojas de produtos naturais, lojas que vendem às vezes chás, né? Em lugar transparente. Tipo Lojas Pedro, a gente já tem um vídeo sobre isso. Lojas Pedro, Casa Pedro. Você não vai achar chá bom ali, você não vai achar uma Camellia sinensis bem cuidada, bem tratada. Então, no caso da Yamamoto Yama, é uma exceção porque a Yamamoto Yama procurou trabalhar assim. Então, ela tem o site dela, mas ela não vende através do site dela. Isso. Então, ela faz a distribuição e ela chegou nessas lojas. Exato. Então, é a única forma que você vai ver chás de boa qualidade, assim. Porque você tem a Yamamoto Yama ali presente. Pode ser... a Maia em alguns lugares. Eu acho que... Cara, nunca vi a Maia em loja. Não, mas eu acho que em São Paulo tem. Mas você vai ter... a Yamamoto Yama e a Maia, que são boas, que você pode achar, mas elas nunca vão estar expostas assim. Vão estar bem embaladas da maneira correta para preservar o chá. Nunca embalagem transparente. E algumas lojas de produtos japoneses, chineses também vendem esses chás. É verdade. Gyokuro a gente não acho raríssimo encontrar. É muito difícil. Você geralmente vai encontrar Gyokuro em lojas especializadas, tipo a loja do chá, que a gente viu que loja tinha. Do chá, Tea-shop, tanto que a gente vai usar aqui. Isso. E vamos voltar para ele. Vamos voltar para o Gyokuro. Porque é legal fazer essa ideia, esse paralelo aí com os outros, porque a gente sempre fala Sencha, Bancha, Hodicha e Gyokuro. Então, assim, o que é cada um? A gente não vai entrar no detalhe de cada um, a gente passou aqui rápido. Pra você ter uma ideia do direto. Mas deu uma boa ideia, a gente vai fazer um TikTok só mostrando todo mundo um dia. Pode ser, que a gente até fala. Então, continuando, vamos lá. Gyokuro, uma única colheita de primavera. Mas qual é o grande tchananã do Gyokuro? É o barato do Gyokuro. O Gyokuro, ele é coberto durante mais ou menos 20 dias. Então, é colocada uma estrutura sobre ele, né? E a planta fica ali na sombra. E essa estrutura, que tem um pano, um tecido preto específico, o mestre de chá vai controlando a luminosidade. E ele pode bloquear até 95% da luminosidade. Da luz, né, que tá entrando, que a planta usa. Né? E qual é a ideia disso daí? Diminuir a fotossíntese. E o que vai acontecer quando você diminui a fotossíntese? Primeiro, você vai acumular mais clorofila. Essa é a parte química, né, já. Isso. Então, ele vai ter uma cor verde intensa. Por isso que é o orvalho de jade. Vai ter uma cor verde intensa. E a segunda coisa, os aminoácidos, como a L-teanina, não vão decair para catequinas. Então, a gente tem mais... A L-teanina, ela vai dar mais umami e dulçor, e as catequinas dariam mais adstringência. E a gente teria mais taninos também, então, né? você vai ter um chá verde mais doce, mais suave, com mais umami,
e menos aquela astringência que a gente está acostumada no chá verde, que está relacionado às catequinas, que está relacionado aos flavonoides, ao antioxidante. E a L-teanina, que a gente sempre fala, se ele concentra mais, significa que é um chá que você vai ter mais aquela sensação de bem-estar, mais sensação de relaxamento, vai te ajudar em todo o processo. Excelente para meditação. Que a Camellia sinensis toda tem. Então, o chá preto, chá branco, verde, oolong, poê, todos têm. Mas aí, aqui no caso do Gyokuro, ele teria uma concentração maior. Isso, porque ele passou por maior de L-teanina e menor de catequina. Então, não é... Porque quando a gente Isso. pensa em catequina, todo mundo pensa na EGCG para emagrecer. Isso, exatamente. Então, a gente estaria falando que ele não vai mexer tanto nisso, mas vai... Mas vai ter também, ele vai ter... Mas o grande tchananã é que ele vai ter mais L-teanina. Que pra mim é bem Então ele vai concentrar mais gostoso. L-teanina, ele vai concentrar mais clorofila. Então ele tem uma característica muito específica. É mais ou menos 20 dias. Tanto que se fica menos do que 20 dias, 10 dias tem outro nome, que é o Kabusecha. Mas o Kabusecha também é como o Gyokuro, com aquela estrutura? Porque mas o Kabusecha, geralmente, ele cobre o arbusto em si. É isso que eu ia falar, porque tem o Gyokuro, você tem bota uma distância. Tem uma distância para a planta. A planta tem um espaço ali, é como se você cobrisse aqui em cima. Porque o Kabusecha você joga em cima. Ela chega a crescer um pouquinho. Sim, sim. A ideia é que ela cresça, porque quando você joga o tecido, é também impedir o crescimento da planta. Que é o caso quando você faz um matcha também, do Tencha. Do Tencha. É o mesmo também, tipo também, do que você cobre. No caso do Gyokuro, é como se fosse a cabaninha. Isso. A cabaninha com um tecido aqui, que eles vão colocando algumas camadas. O mestre do chá daquela plantação, característica do terroir, vai fazer isso. E geralmente também, o Gyokuro é cultivado em terras mais úmidas, em que você tem nevoeiro. Por isso que tem a ideia do orvalho também. Certo. Bom, a colheita dele, como a gente falou, é uma colheita de primavera, e ela é feita ou à mão ou com uma máquina que tem um corte ultra preciso. Então vamos imaginar, só para ter uma ideia, a gente tem os arbustos, né? Eles estão ali, fileiras de arbustos, quase como uma horta, né? A gente tem as fileirinhas. E aí, lógico, é um arbusto maior, não está do tamanho da árvore. A Camellia sinensis a gente sabe que é uma árvore, poderia crescer muito, mas ela é podada para ser colhida, né, de uma forma efetiva. Então a máquina entra e ela pega as primeiras folhinhas que estão ali, né, certinhas, maiores, acima digamos assim, da grande parte do arbusto. E ela entra rente e vai cortando tudo. Essa é uma forma. Também tem a manual, né, na mão. Que a manual é a mais valorizada, é o Gyokuro top de linha. Sempre, né? Mas na trabalheira, você fica ali em várias fileiras de arbustos, você tem gente, né? Tem também a questão econômica do trabalho que dá. É muito trabalhoso. E geralmente vai produzir menos. Sim. E aí você vai pegar broto primeiro e segunda folha, e a terceira folha pega se ela estiver bem tenra. Então eles não pegam aquelas folhas que eles percebem que são mais fibrosas. Isso, mais lenhosas, mais antigas. Mais antigas. São folhas jovens. Esse colhido à mão é o top do top de linha. E daí, para aí você já foi colhido, o Gyokuro ele passa pelo processo de um chá verde. Chá verde, né? Aí depois é o chá verde. Que é cozido, vapor. Vapor. Chá verde japonês. Chinês faz diferente. Cozido, vapor, e aí ela é enrolada, né, no processo pós-vapor, etc. Ela é enrolada para liberar os óleos essenciais. Isso vai conferir mais notas, aromas mais saborosos ainda, né? É isso aí. E se ela foi colhida na máquina, aí ele ainda vai ter uma colheita ali mais manual para tirar os cabinhos. Ah, entendi. Sim. Então ainda tem mais um trabalho ali na processo. máquina. É mais rápido, mas ao mesmo tempo tem aquele outro segundo trabalho, Isso, né? tem um segundo trabalho. Porque você no Gyokuro, você não vê o talo, né? A parte que está entre as folhas, né? Uma folha conectando para outra, aquele talinho, aquela parte bem fibrosa. Isso, é folha. É folha pura. Por isso ele tem um valor, se a gente vai comprar um Gyokuro... Pensar tudo isso, né? É papo de quê? 50 gramas é papo entre 150 e 200 reais. Por aí. Eu acho que é coisa de 170, 180 reais, 50 gramas. Mas pensa bem, olha só, Por isso que é importante a gente entender todo esse processo, para você poder entender o valor. E se você vende chá, você tem que explicar isso. Olha, é uma única colheita por ano, as folhas ficam cobertas durante 21 dias, Sim. Depois ela é colhida à mão. Então você tem uma produção menor, só em alguns lugares específicos do Japão que produzem o Gyokuro. É um chá com mais L-teanina, é um chá que vai dar várias infusões.
Várias mesmo. E aí a gente tem que fazer o preço por xícara. Isso. Dependendo do Gyokuro, você vai ter mais ou menos, não tem como a gente saber, mas fato é, você comprou um Gyokuro, vai fazendo. No mínimo, um bom Gyokuro, no mínimo, assim, por baixo, ele vai te dar 3 xícaras. Bem por baixo. Bem por baixo. 3 xícaras no mínimo. É. 2 gramas, 3 xícaras. Sendo conservadora. Sim, eu prefiro ser pra não, né? Porque aquilo que a gente sempre fala. Você vai ter uma terceira xícara com sabor, de repente uma quarta nem tanto, aí ele volta numa quinta, volta numa sexta, cai o sabor numa sétima. O chá ele nunca se comporta de uma forma linear, tipo crescente ou decrescente, é assim. Então você sempre tem que ir fazendo para saber exatamente até onde ele dá. Quando ele chega no que a gente chama de sabor de água lavada, literalmente você tá... Lavou o chá? Não tem mais nada, aí realmente você sabe que ele morreu. Ele não... E mesmo assim, a gente sempre recomenda tentar mais uma infusão, né, Carol? Porque é meio que tipo assim, vai que ele vai viver, né? Coração, ele tá no CTI. Às vezes acontece, já passou isso por isso. Geralmente você faz quando você não conhece o chá. Depois que você conhece ele, você já sabe mais ou menos quantas infusões ele vai porque dar. você comprou, você sabe, eu já tenho Depois todo o você já processo. infusionou a primeira vez, já aprendeu a trabalhar com ele, a conversar com ele. É verdade. Aí você já sabe. Vamos fazer? Vamos. Vamos fazer pra mostrar pra vocês. Eu vou pegar água. Tá. Olha a cor desse Gyokuro, hein? Sensacional. Deixa eu pegar aqui a colher. E esse aqui, engraçado que já viu uns talinhos. O que significa que? Provavelmente colhido na máquina, né? E não à mão. Exato. Aqui, pequenininho, mas mínimo, né? Agora a cor dele é sensacional, um verde musgo. Olha, aqui a gente tem uma folha inteira que a gente consegue ver. Né? Você consegue achar folhas maiores, tá? É porque esse aqui era o final do nosso pacote. Então, às vezes, já tem algumas folhas mais quebradiças, né? Que quebraram bastante. Pensa que é um chá super exclusivo. Olha aqui, eu achei algumas que ele tem essa característica de agulha. Olha aqui, que legal. São essas agulhas verde escura, brilhante. Hiper brilhante. Ou seja, você compara isso com uma folha normal, você vê a concentração de de clorofila, que é intensa, é gigante, é sensacional. Vamos fazer? Vamos fazer. Bom, vamos lá. A gente pegou... A gente vai fazer na Tea Maker. Você poderia fazer Gonfu, se você também tem. Pra quem não sabe o que é Gonfu, dá uma olhadinha. Vou colocar o vídeo de sugestão. É uma técnica muito bacana. Aqui tem uma colher. Aí tem uma colher? Uma dessa daqui. Tá, que é 1,5 na verdade. Então você pode fazer... Tá aqui. Então bota já tudo. Vamos fazer tudo. Vamos tomar Gyokuro até dizer chega. Até amanhã. A gente vai fazer com temperatura bem baixa, mais ou menos em torno de 55 graus. A gente tem o que aqui, então? São mais ou menos 4 gramas, né? Isso, 2 dessas daqui. Perfeito. E eu trouxe um copo transparente para mostrar, e a gente vai botar as infusões aqui também para mostrar o licor, que fica bem legal. Uma coisa importante, antes de você começar qualquer degustação de um chá, um momento sensorial, nunca escove os dentes antes desse processo, senão vai impactar completamente no seu paladar. E, de preferência, se você acabou de comer alguma coisa... Lava a boca com água, bebe um pouco de água para deixar ela o mais neutra possível. Você não vai, né, começar a degustar. A não ser, lógico, tô jantando, tô comendo chá, não tem problema, não é isso. Mas você quer parar para conhecer um chá, degustar, aí tenta estar com a boca o mais neutra possível, né? Isso aí. Você escovou os dentes? Não. Então vamos lá, sacanagem, vamos. Exatamente porque eu sabia que ia degustar, né? Eu sei, eu tô te zoando, vamos lá. Nem jantei ainda. Isso, perfeito. Olha que lindo esse aqui. Bom, e eu vou fazer... Quer fazer tipo Gonfu 100 ml ou 150 ml? Vou fazer 150 ml, mais ou menos. Então a gente vai ter uma infusão mais concentrada. E... Quanto tempo? Vai na cabeça? Tá contando aí quanto? Aqui eu já tô 13 segundos. Deixa aí 1 minuto e meio, vamos tentar? 1 minuto e meio, aí ele pode ficar um pouquinho mais. E aí você prova. O aroma dele é umami total. Você quer explicar o que é umami, Carol? Umami é difícil de explicar, mas o que é, basicamente? O umami é, como a Carol falou, é um sexto sabor.
Então a nossa língua percebe o umami. O que é o clássico da gente dizer, o umami é isso? Tomate, por exemplo. O tomate, ele tem uma parte do tomate, que é o salgado, que tem o doce, mas tem o umami. Tem outra coisa que sempre falam do umami, né? Que é... Ajinomoto. Boa. Ajinomoto é a definição de umami. Ele transita, ele é um paralelo com o herbal. 1 minuto e meio. Ele não é... Já? 1 minuto e meio? Caramba, então vai. Ele é um paralelo com o herbal. Ele não é necessariamente herbal. Mas ele lembra também. Só que ele tem um quê a mais, além do herbal. É muito difícil de escrever o umami, por isso que a gente tem que provar. Dizem que o tomate tem umami e o ajinomoto. Acabei botando tudo aqui, né? A gente não tem problema. Fez um fair cup. Fiz um fair cup. Nossa, o aroma é sensacional. Primeiro, eu adoro isso. Olha a cor do licor. É um amarelo claro. Esse amarelo claro aqui, levemente esverdeado, é típico do Gyokuro. Ele tem um tom leve e é um amarelo bem clarinho, porque essa é a primeira infusão também. E a gente fez bem... A gente poderia deixar mais tempo, 2 minutos? Poderia. Aqui a gente percebe o umami no aroma. Isso. O doce também dele. O doce, o umami e um pouquinho do marinho, que a gente sempre percebe nos japoneses. Nos chás japoneses. Opa, peraí, deixa eu ter trazido um... Porque esse aqui não é um fair cup, né? Isso aí Ele é, mas ele não é, porque ele não é próprio pra isso. Como é que tá aí? Tá lindo, né? Quer mostrar daqui? Vou mostrar aqui. O aroma é sensacional. Eu adoro essa abertura que dá aqui na narina, quando a gente percebe o umami. O matcha também tem o umami muito claro. Então, se você já tomou matcha, a cor dele é exatamente o que você falou, né? É um amarelo palha. Esverdeado, tem um tom verde. Não é totalmente translúcido, você vê que tem um pouquinho de resíduo. Isso não é necessariamente um problema, é porque o nosso também já estava no finalzinho. Lindo, vamos provar. Mostra aqui as folhas. Parece uma graminha, né? Nossa, o aroma é fortíssimo. Aqui, ó. É sensacional. Folhas infusionadas. Parece que a gente está cheirando clorofila, né? Isso, eu não sei qual que é o cheiro de clorofila, mas é supondo isso, né? Muito bom. Parece que você tá lá. Vamos lá. Saúde. É muito bom. Muito, muito, muito bom. Porque ele é doce, ele é suave, né? A gente que está acostumado com chás verdes que tem uma presença mais marcante. Sim. Esse daqui, ele é fresco e ele é suave na boca. E o umami fica bem presente aqui. Ele cobre a língua também. A gente percebe. Na verdade, esse chá tem uma característica muito boa. Vamos ver se você percebe. Do que? Ele é um... Já sei. Ele é o full bodied. Um full body. Explica. Full body é quando você tem um chá que ele estimula todos os sabores na sua língua. Isso. Ele completa a sua boca. Você sente um pouco do salgado, um pouco do doce, um pouco do umami, um pouquinho do amargo. Ele preenche a sua boca. Por isso é full bodied, né? Full de completo, corpo seria completo. Que eu não sei como é que seria isso em português, mas... Não, é full body. Eu acho que não tem tradução. E ele completa na sua boca. Geralmente, os chás mais complexos, em que você tem sabores, aromas mais complexos, vão ter essa característica. Eu acho que é a mesma coisa para os vinhos. E eu faria ele até em menos tempo, de infusão, porque a gente botou uma concentração maior. Eu acho que eu faria ele em 1 minuto para ele ficar mais delicado ainda. E ele realmente... Partiu a segunda infusão. Vamos lá. Segunda infusão. Você controla aí? Vou contar o tempo aqui. Eu tô fazendo ele um pouquinho mais concentrado. Olha que lindo que ele tá. Temos uma pequena selva aqui crescendo. Quanto você quer deixar? A gente deixou 1 minuto e meio? Foi. Vamos deixar 1 minuto? Menos? Vamos testar. Ele é aveludado. Isso é uma característica do Gyokuro também. Esse ser aveludado. O que a gente quer dizer com isso?
É diferente quando a gente fala, por exemplo, nos oolongs que eles são untuosos, que eles deixam uma gordura na boca. Aqui ele ele faz um carinho na sua boca. Ele cobre a boca inteira. Você sente ele, como a Carol falou, o que a gente tem no final, depois que a gente, né, toma ele, você sente que ele tá ainda na sua boca. Ele tem bochecha, permanência em boca. Perfeito. Que é outra característica. A gente sente ele na bochecha, na ponta da língua. Ele fica bem presente mesmo depois. E esse tem uma leve astringênciazinha. Mas porque ele é um full body. Leve então ele estimula tudo. É porque os Gyokuros, alguns não têm essa astringência. Esse especificamente tem bem delicado. Então... É porque não tem tanta astringência porque ele tem menos catequina. Então ele vai ser menos astringente que outros chás verdes. Muito bom. Agora, é um chá de altíssima qualidade. Tempo, né? Um minuto. Vamos lá. É um chá de altíssima qualidade, gente. E olha que sensacional agora a cor, né? A cor ficou um pouco mais intensa, né? A gente botou menos tempo e intensificou a cor. Mas continua o mesmo padrão dele, né? Mas é característica da segunda infusão, às vezes ele aumenta um pouquinho. O amarelo esverdeado. Amarelo esverdeado, turvo. Ainda mais intenso agora, quer dizer, mais intenso agora. Isso. Vai direto, senão ele não... Ele pinga. Meu pinga aqui, pinga, foi mal. Devia ter trazido o outro. Olha que linda a cor agora. Agora ela parece um amarelo ovo, né? Que é um amarelo mais dourado, né? Um amarelo mais dourado. E o que eu gosto também dos chás verdes é que você pode apreciar eles numa temperatura bem baixa. Isso é muito gostoso. Não tem aquela coisa muito quente que os puês têm, que os oolongs oxidados têm. Dele, mais intenso da segunda infusão. Muito lindo. Eu gosto de saborear o chá não numa temperatura tão alta. Bom, aroma marinho e umami. Lembra, sabe o que é esse umami? Lembra? O umami tá mais forte agora. De caldo de legumes ou caldo de galinha. Sim. Caldo de galinha. Mas mais suave, né? Pra mim, eu lembro a couve de Bruxelas. Eu tenho muita semelhança com a couve de Bruxelas, o salsão. Esse ressaltou um pouco mais o amargor. Sim. Tá um pouco mais intenso ele. Mas continua maravilhoso. Sim. Pra mim o chicken broth. Sim. Mas também porque a gente fez com uma quantidade maior, tá? Se você vai fazer pela primeira vez um gyokuro em casa, faz 2 gramas para 200, 250 ml, você vai fazer uma infusão mais conservadora, mais delicada. Se você não tá acostumado mesmo nos verdes. Porque esse daqui para quem ama chá verde, esse chá aqui é o céu. Ele é maravilhoso. Ele é doce, suave, aveludado. Você tem o umami, que é o que eu tô chamando de caldo de galinha. Que eu chamo de salsão. Isso, que a Carla chama disso. Mas é a percepção de cada um para descrever. Tem um quê marinho bem suave. Não é tanto quanto um sente, que você sente mais essa parte marinha, né? Que você sente bem levinho, típico dos chás japoneses. E ele permanece em boca um bom tempo, né? Full body. Total. Estimula toda a sua boca e uma excelente permanência em boca. Total. Tá aqui direto. E o retrogosto é fresco. Sim. Frescor. Verdade. Né? Um retrogosto. Partiu a terceira infusão. Partiu a terceira infusão. E a gente vai até a terceira com vocês. Isso. Vamos fazer também 1 minuto de novo, por favor. Já começou aqui. As folhas já estão bem se abrindo. Porque tem uma já... Elas abriram, assim. Né? Lembra que elas eram achatadinhas, tinha agulha, né? Agora elas estão assim... Tuf. E é legal você provar os chás verdes japoneses. Provar um bancha, um sencha, um kabusecha, que é difícil de achar aqui. Eu nunca encontrei. Também não. Só fora, só comprando fora. E um gyokuro. Que você consegue perceber bem essas diferenças. Total. Ele tem essa coisa do
O que eu fiquei impressionada é como é que ele é um full body. Tô impressionada com ele nesse aspecto. Mas por isso ele é tão valorizado, gente. Às vezes você que é o que fala... você não encontra num bunch, num sente. Isso, ele não vai ser assim. Vai ser uma coisa vai ressaltar mais do que a outra. É muito difícil, é muito raro você encontrar... Um minuto. Você achar um essa moça full aqui body. De controlar tempo. Não, é muito difícil você achar um full body. Tanto nos vinhos, quanto no chá. E aí você começa a entender... olha como que a gente entendendo, você vai valorizando. Quando você chega e fala, 50 gramas desse chá aqui dá R$180. Você vai achar caro se você não sabe o que é um Gyokuro. E a gente tá aqui numa terceira infusão perfeita, hein? Tá vendo? E eu fiz um pouquinho mais de água pra ver o que acontecia com ele. Tanto que ficou um pouquinho mais claro no licor. Sim. Mas continua um amarelo bem intenso. Mais normal, a gente pode fazer isso. Muito gostoso. Mais doce. Agora... Ele tá perdendo um pouco o full body e ficando um pouco mais doce, eu achei. Ele começou equilibrado, aí ele teve uma segunda infusão mais umami, né, bem... E aí agora ele ficou doce. Extremamente agradável. Ficou doce. Extremamente agradável. Ele é um chá que eu gosto de fazer de uma forma mais clássica e não tanto como a gente está fazendo, porque algumas notas podem ressaltar mais do que outras. E eu gosto quando ele fica mais equilibrado. Nossa, ele deixa a boca muito fresca. Sim. Deve ser a clorofila. Com certeza. É aquele herbal da clorofila, porque agora, é difícil um chá deixar tá um pouquinho maior. Sim. Tá um pouquinho maior. Você sente uma aspereza na boca como um todo, que no início uma era secadinha, na ponta... né? No início era na ponta da língua, agora ela doce, tá ocupando tudo. Agora daqui. Gente, o Gyokuro é o tipo de chá que você deve provar. E pra mim, se você tá se tornando um chazeiro, você tem que provar um Gyokuro. E pra mim ele tem alguma, além da couve de Bruxelas, ele tem uma, como se fosse... É aquela coisa da grama fresca, sabe? A grama recém-cortada. Recém-cortada. Essa coisa. Eu acho que esse é o retrogosto. É. Que é aquela grama recém-cortada, que dá aquele frescor. Eu fiquei pensando flor, mas não é flor, porque ele tem a doçura pode ter um também. leve floral, sim. A gente pode achar que ele é um leve floral, porque lembra, a grama cortada, ela lembra aquela coisa de campo, campo aberto. E é por isso que você pode estar se referindo ao floral. Exato. Você toma isso, você se sente num ambiente aberto, e você fresco. Já começa a se sentir legal também, né? Porque ela tem L-teanina. Impressionante, né? A gente tá na terceira e é uma xícara pequena, tá? Que a gente não tá falando de xícara mas a gente tá tomando 2 xícaras em cada infusão. Sim, mas aqui é um copo de 200, 250 ml. Então, se você tá tomando 100, é muito. Então, assim, a gente já tomou, a gente tá nos 300 ml de chá cada uma. E ele já dá aquele... a gente ela... percebe que é a L-teanina. Ela vem aqui. Ele te acalma. Você tá acelerado, 1000 coisas, pensando no trabalho. Eu comecei o vídeo super acelerado, estressado. Né? Agora já... Faz assim, eu tava aqui, aí agora ela tá... Tá bom. Terceira infusão. Mas então, acho que é uma excelente maneira da gente terminar esse TikTok. Eu queria fazer uma quarta. Não, né? Não, porque as pessoas ali não estão vivendo a experiência. Dá o seu like, por favor, pra gente. Compartilha mais pessoas felizes tomando Gyokuro. Curte, eu já falei. Aperta o sininho. Se você não tá aí recebendo os nossos vídeos, aperta o sino para você ser lembrado que a gente tá toda segunda-feira, live no Instagram. A nossa live é do Experiências do Chá. A gente costuma fazer receitas maravilhosas com chá. Vai lá assistir a gente também tá nos stories lá no Instagram. Se não, você vai ver o Experiências do Chá aqui gravado no dia seguinte. A gente também tá às quartas e sextas-feiras no nosso maravilhoso TikTok. Se tem algum conteúdo que a gente não falou ainda de chá, e a gente tem muito pra falar de chá. Se tiver alguma curiosidade, escreve aqui pra gente. A gente vai colocar, a gente vai fazer um TikTok com a sua dúvida. É isso? É isso aí. Gente... Até o próximo TikTok. Tchau, tchau. Até logo. Bonzão, tô relax. Não é? Eu vou fazer a terceira. Faz a terceira pra gente, mas desliga lá.